Ok. Muito boa noite novamente a vocês. E hoje nós estamos tendo a nossa lição número 10, que vai falar sobre a adoração bíblica da igreja que Cristo edificou lá no primeiro século até os dias de hoje. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Cadê a tela? Ok. Está abrindo. Vocês estão vendo a tela? A adoração da igreja bíblica? Isso. Sim. Eu estava Ó, assistindo hoje. Ah, você pegou a lição, eu já estava vendo ela. Ótimo. Deixa eu ver aqui, já vou. Deixa eu aumentar aqui a tela. Deixa eu melhorar a minha tela para ver vocês aqui. E aí ela tá meio. O tamanho não está muito boa. Ei! Ok, Falou, Ivo. pronto. Olá. Bem, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre adoração da igreja bíblica. Lembra que a gente sempre vem falando a respeito de uma construção sobre a instrução de Cristo para a igreja dele. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da adoração. Lembra que no passado, Velho Testamento, a igreja, vamos colocar, não chamando como igreja, porque não era assim, mas é a mesma coisa. O povo de Deus, que era o povo israelita, lembra que ele recebeu uma instrução, os mandamentos de Deus lá na época de Moisés? Lembra? Todo mundo lembra que no Velho Testamento a lei de Moisés foi o momento que Deus fez a aliança com aquele povo. Lembram? Sim, sim, Ótimo. E dentro sim. dessa aliança, dentro dessa lei que Deus deixou aquele povo, o israelita, ele deixou a respeito da adoração a ele também. Então, no passado, no Velho Testamento, ou ao povo de Deus, que era o povo israelita, tinha as diretrizes da adoração. Então, não poderia ser uma adoração de forma diferente. Concordam comigo? Existia um padrão lá. Sim. Então, olha só, vamos navegar um pouquinho na tela. E aí, olha só, na tela aqui, ó, com vocês. Deixa eu melhorar a minha aqui, que também não está aparecendo tudo. Menor. Cadê? Menor, menor, menor. Aqui. Ok, pronto. A tela fala assim, ó, uma introdução. Quando falamos de adoração, precisamos considerar a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, Velho Testamento, a gente até já teve uma aula falando sobre isso. Velho Testamento é lei antiga, que era exclusiva para o povo israelita. Quando veio Jesus, ele trouxe novo mandamento. Então já não mais vivemos mediante a velha aliança, mas sim mediante a nova aliança. Então, existe uma mudança considerável do papel do palpável ou daquilo que era físico para o espiritual. Lembra que a gente já estudou sobre isso. Tudo no Velho Testamento sobre adoração e sobre bênçãos, justificação, vamos dizer assim, bênçãos, era tudo físico, ok? As promessas eram físicas, as bênçãos eram físicas, e tudo aquilo era uma sombra daquilo que viria que era perfeito, que no caso veio a nova aliança. Essa nova aliança, ela não é mais perpétua,
ou no caso, ela não tem mais fim. O Velho Testamento, toda vez que você pega o Velho Testamento e quando você pega uma lei que fala assim, ó, essa lei é perpétua, o que vocês entendem sobre a palavra perpétua? Ai, eu não lembro, mas quem fala muito nesse negócio de perpétuo não é o católico? Sim, o católico fala muito sobre perpétuo. Mas vamos lá, nos nossos dias, vamos lembrar da nossa lei, porque é a mesma palavra, é o mesmo significado. Não Sim, existe uma prisão perpétua. sim. Então, quando a gente Sim. fala sobre prisão perpétua, é quanto tempo que a pessoa fica presa? Depende, não é? Não. A palavra perpétua ela tem só um significado. Sim, Ela significa Perpétuo é para sempre que não pode sair, eu tô errado. mais ou menos isso, é para sempre no sentido. Perpétuo significa algo que tem fim, ok? Que no caso é perpétuo até o fim da vida da pessoa. Concorda comigo? sim, Sim. Existe um tempo, então. Quando se fala a palavra perpétuo, significa até que se, até que se finalize aquilo. Então, quando você tem a prisão perpétua, vai até o fim da vida da pessoa. Não vai até o fim do mundo, vai até o fim da vida da pessoa. Quando se fala sobre lei no Velho Testamento, ele fala várias vezes sobre lei perpétua. Mas essa lei perpétua é até o fim dela. Então existe um fim para a lei perpétua, ou no caso da lei de Moisés, ou da aliança, a primeira aliança, a aliança com o que é o Antigo Testamento. Ela tem um fim. E ela tem um fim quando se faz uma nova aliança. Por isso que, quando se fala sobre perpétuo no Velho Testamento, significa que não é até o fim da vida eterna ou da vida do mundo. Não. Ela tem um fim que é até o fim do tempo dela. O fim do tempo dela é até a lei ser finalizada. Lembra que Jesus veio para cumprir a lei, para finalizar a lei? Porque Jesus, ele é o testador, lembra que a gente já estudou isso lá em Hebreus. Jesus é o testador do Velho Testamento, ou da aliança feita com Israel. Sendo assim, Jesus sendo testador, ele precisa morrer. Então o plano era esse. Ele precisava morrer, ele morreu. E depois que ele ressuscitou, ele falou o quê? Agora trago um novo mandamento a vocês. Então, aí é que a gente entende. A palavra perpétuo significa ter um fim. E o fim até o fim da aliança, ou até o fim do testamento que foi dado lá ao povo de Israel. Agora, na nova aliança já não fala-se mais sobre uma lei perpétua. Na nova aliança fala-se sobre uma lei eterna, é diferente. Lei perpétua lá no Velho Testamento, lei eterna no Novo Testamento. Então, a nossa lei não tem fim mais. A nossa lei vai até o fim do mundo. Quando Jesus voltar, acabou. Aí sim, ok? Então, ela é eterna até o fim do mundo, ok? Então, vamos lá. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O sentido da palavra é o seguinte: Deus é espírito, concordam comigo? sim, Sim. Então você nunca viu Deus e nunca ninguém viu Deus. Ele é espírito. Então a gente não sabe qual a forma dele, se é que ele tem uma forma, mas enfim, ele é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, no sentido de que então nós precisamos verdadeiramente adorar Ele de forma completa, que é o nosso ser, mas de forma verdadeira, não usando um outro tipo de ensino, mas sim a verdade que vem dele.
Lembra que Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é por meio de Jesus que a gente adora a Deus. A Sim. tela, ó, na continuidade da tela fala assim: a Bíblia expressa a imensa importância da adoração aos olhos de Deus. O primeiro e maior mandamento da lei do Velho Testamento e do Evangelho de Cristo é de amar a Deus. Lembra? Qual é a lei? A lei maior, vamos dizer assim, que a gente encontra, Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso foi falado do Velho Testamento, também é falado do Novo Testamento, né? Mas o ponto é o amor a Deus, ok? Deuteronômio 6:5 fala sobre essa lei. Mateus 22, 34, 39 vai exclamar novamente para a gente a mesma lei. Então, adorar, prestar culto e louvor a Deus são o resultado de uma expressão de amor sincero. Então, é por isso que ele fala em espírito e em verdade. Precisa ser você por completo. Não é só sua mente ou só seu corpo naquele local, não. É você por completo. Para expressar o amor sincero a Deus, a adoração a Ele. Deus deu a Moisés todas as instruções nítidas sobre a construção do tabernáculo e sobre as responsabilidades que os sacerdotes e do povo com respeito ao tabernáculo, que Israel pudesse lhe prestar culto. Vamos lembrar um pouquinho da história. Lembra que quando Moisés resgatou aquele povo, ou falar Moisés, porque a gente sabe que Moisés estava ali para isso. Mas foi Deus que resgatou o povo, né? Mas vamos lá, só para a gente entender, fazer o contexto aí. Quando Moisés tira o povo da escravidão lá, que é chamado por Deus para fazer esse trabalho, o povo estava no deserto. Lembra que o povo estava no deserto? E ao invés do povo ser obediente a Deus e seguir as instruções de Deus, eles não seguiam, eles estavam desobedientes a Deus, mesmo lá depois de ter sido libertado do cativeiro lá do Egito. Então, nesse período, Deus faz uma aliança e dá uma lei para eles. Essa lei que é dada ao povo o povo israelita tem a ver também com a adoração. E lembra que o povo israelita montava o tabernáculo, que era onde acontecia a adoração a Deus, e que somente os sacerdotes poderiam entrar. Nossa, nariz coçando. A minha alergia está danada hoje. Poderia entrar, então, no tabernáculo para realizar a adoração. E teria que seguir as instruções de Deus sobre a adoração. E não era nenhum, não era qualquer um, melhor, não era qualquer um que poderia entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, para adorar a Deus, ou para prestar adoração, ok? Porque tinham os sacrifícios a serem feitos, tinha todo as diretrizes a serem seguidas. Então, isso aí é só para a gente lembrar que no Velho Testamento eles tinham isso, ok? Então, Jesus falou de Deus procurando verdadeiros adoradores ao corrigir a mulher samaritana sobre a adoração. João 4, versículo 23. E Jesus deu ênfase no aspecto espiritual, enquanto o Velho Testamento dava ênfase ao aspecto físico. Lembra? Tabernáculo. Isso lá no Velho Testamento. E hoje em Jesus tem tabernáculo? Não, não temos. Nós temos o quê? A forma correta que Deus espera que a gente adore, em espírito e em verdade. E não tem mais tabernáculo, ok? Foi destruído aquilo lá, né? Então é a mesma coisa que a gente pode lembrar de um ensinamento que vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido. Lembra que Jesus rasgou o véu do tabernáculo, que no caso, somente quem poderia entrar no Santo dos Santos para poder falar com Deus não era somente os sacerdotes escolhidos por Deus. Sim. Então, quando Jesus rasga o véu, significa que agora nós temos acesso, todos nós temos acesso a Deus por meio da oração. No passado não tinha isso.
Era diferente, era somente os sacerdotes que tinham acesso a Deus e por meio do Santo dos Santos, lá no tabernáculo. Agora acabou. Então, vamos lá, abram a Bíblia de vocês e vejam lá, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vocês vão ficar entre João e Atos aí. João, capítulo 4. 4. É, Pronto. versículo 23. Pronto. Pode ler. João João, 4, capítulo 4, 4, versículo 23. 23. 3. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Ótimo. Agora lê o 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ótimo. Agora vamos lá, deixa eu pegar um pouquinho mais de informação. Porque esse momento é o momento que Jesus estava falando com a mulher samaritana. Ele estava explicando para ela. Por quê? Porque no passado o pessoal tinha um local onde iriam adorar a Deus. Então, olha só. Ah, lá no versículo 20, deixa eu pegar lá, ó, versículo 20, deixa eu ler para vocês. Diz assim, o 19: Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Versículo 20: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Está vendo que aqui é a mulher questionando ou perguntando para Jesus a respeito de como adorar a Deus, né? E aí, no Velho Testamento, existe lá a lei, como é que deve ser feita. Aí 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o que nós estamos encontrando é Jesus explicando para ela, a samaritana, tá? A respeito da adoração a Deus. No passado, tinha lá uma lei. Então, era para ser seguida aquela lei. E aí, ele está explicando que não vai ser mais assim. Não vai ser nem no monte, que no caso os samaritanos faziam, e não vai ser mais nem em Jerusalém. Então, olha só, ele está dando as explicações. E aí, o 23 que vocês leram. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então não é outro tipo de adorador. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, quando Cristo, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha a mulher falando com Cristo, e ela não sabia que era Cristo que estava falando com ela. E aí Jesus falou assim, ó, disse-lhes então Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só. Então a gente está vendo aqui já o primeiro contato de Jesus na época que ele estava lá, vivendo como judeu,
explicando para a mulher samaritana de que, olha, o que vocês fazem, o que o povo faz, não vai ser mais assim. Vai ser de forma diferente. É o que Jesus está falando. Vai ser em espírito e em verdade. Lembra que no passado era tudo físico, agora é tudo espiritual. Então, logo depois de ser estabelecida no dia de Pentecostes, a igreja de Jerusalém adorava a Deus com regularidade, se dedicando aonde? Ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso lá em Atos 4 ou Atos 2 e 42. Abre lá. O próximo livro, depois de João aí. Vai um pouquinho para frente, aí vocês vão encontrar Atos, capítulo 2, versículo 42. Nayara, lê para gente. Atos 2:42 É, é, perseveraram a doutrina dos apóstolos na comunhão, a partir do pão nas orações. ótimo. Então, deixa eu lembrar essa frase dita, tá? Para nós, foi o momento em que já tinha acontecido de Pedro pregar o evangelho e praticamente 3.000 pessoas foram batizadas. Depois desse período que eles estavam vivendo, tem o relato sobre como é que eles viviam, esses 3.000 batizados. Aí ele fala assim: olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Então, doutrina dos apóstolos não é doutrina de Moisés. Então, não tem mais aqui a lei de Moisés doutrinando eles, ensinando eles, para que eles pudessem seguir, até mesmo com relação à adoração. Não. E até mesmo, além disso que ele fala sobre a doutrina, ele está falando no partir do pão, que tem a ver com a ceia, que é o que a gente vai aprender também. E depois com relação à oração. Isso tudo já é diferente do que no passado se fazia. Não fazia ceia no passado lá. E o que acontecia vamos dizer assim, a ceia era feita no momento em que estavam lá os sacerdotes, né? E aí então o que mais? Fala sobre oração. No passado, quem tinha acesso ao Santo dos Santos para falar com Deus era somente os sacerdotes. Quando Jesus vem, ele rasga o véu. Desceu-se o véu todo rasgado, pronto, acabou. Não tem mais tabernáculo, não tem mais aquilo que é físico, que então dividia o povo, não dava acesso ao povo diretamente com Deus. Agora nós temos, por meio de Jesus. Então, o que mais que nós temos? Olha só na tela, eu passei mais um. A Bíblia também ensina que Deus quer ser adorado da maneira verdadeira que ele mesmo ordena, e que o próprio propósito de cultuar a Deus é de lhe agradar e não a nós. Ok, vamos lá. Quando nós estamos reunidos no primeiro dia da semana para a adoração a Deus, primeiro dia da semana, tá? Todo domingo. Não tem segundo dia da semana, terceiro, quarto. Não. Em especial, a adoração é o primeiro dia da semana. A ceia é realizada no primeiro dia da semana. Então, quando estamos lá, nós vamos para fazer algo para nós ou vamos para fazer algo para Deus? Para Ó Deus. Deus. Ótimo. Então, nós nunca podemos ir ao culto, vamos lá, colocar nesse termo, né? Estar reunido com a igreja para cultuar a Deus buscando alguma coisa. Nós não vamos para buscar. Porque buscar conhecimento, buscar instrução, se encher do Espírito, nós fazemos isso durante a semana. Mas o domingo é para você se esvaziar daquilo que você já se preparou durante a semana para a adoração a Deus. Você vai lá para dedicar a sua vida, para você cultuar, é você fazendo para Deus esse culto de adoração. Não é para você buscar. Mesmo que
nós acabamos recebendo instrução no domingo, que é o dia da adoração. Esse não é o ponto. O ponto é que nós vamos lá para dar a Deus, oferecer a Deus alguma coisa. Então, tem muita gente que fala assim: ah, hoje o culto não foi para mim. Não consegui, sabe, a pregação não foi boa, não falou nada interessante, e hoje foi uma lástima o culto. Mas se a pessoa fala isso, ela não entendeu o que que é a adoração ao Senhor. Ela não entendeu o que que ela está fazendo no domingo lá. Ela não tem conhecimento do que ela está fazendo. Tá vendo que é em espírito e em verdade. Você tem que estar completamente ligado, focado. O teu corpo, tua mente, tua alma focada em adorar a Deus. E aí da forma que ele instrui, que é em espírito e em verdade. A verdade que vem dele. Até aqui vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim. Sim. Ótimo. Então, nunca nós vamos ao culto para buscar alguma coisa. Nós vamos para oferecer alguma coisa, que é para Deus, tá? Você nunca vai fazer alguma coisa para os irmãos, é para Deus. Logo, é claro que você vai fazer alguma coisa que vai ajudar os irmãos, mas isso é consequência, tá? É consequência, não é o seu objetivo. Isso é consequência do que você está fazendo, que é a adoração a Deus. Então, olha só. Qual foi o erro de Caim que precipitou a sua rejeição e a morte de Abel? Lembra de a história de Caim e Abel? Né? O Sim. que precipitou a sua rejeição e a morte de Abel? Gênesis 4, 3 ao 5 e Hebreus 11, 4. Mas vamos lá, primeiro Gênesis. O que Gênesis fala? A inveja, né? Gente, Gênesis 4, versículo 3 ao 5. Maria, lê aí para gente. 4, Capítulo 4, versículo 3 até o 5. tá, vou ler. 4 ao 5. 3, 5. Ó, Isso? capítulo 4, versículo 3. 3, 4, 5. É, Tá. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se pois, sobremaneira, Caim e descaiu-lhe o semblante. ótimo, Então lhe disse o Senhor: ótimo. Isso, por não, que tá bom, andas tá bom. irado? Isso, até o 5. Então, até Tá, aqui, ó, praticamente o versículo 5, ele não vai deixar claro para gente. Estava vai. acontecendo algo, né? Abel e Caim. Abel fez a oferta dele, Caim fez a oferta dele. Mas o que que aconteceu? O de Abel, Deus se agradou. Mas por que Deus se agradou com a de Abel? Porque Abel fez da forma que Deus pediu. Pediu. Quando Caim vai lá fazer, Caim faz da forma diferente. Não leva as primícias, não separa do jeito que Deus tinha pedido a ele. Ele faz do jeito dele, que agrada a ele, não que agrada a Deus. O problema que precipitou a sua rejeição tem a ver com a falta de obediência. A forma que Caim fez foi algo para agradar a ele. Ele fez, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que isso aqui tá bom. Não, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que desse jeito aqui é melhor. Percebe que o problema de Caim foi ele buscou satisfazer a vontade dele, não a vontade de Deus.
Concordam comigo? Sim, Sim. Então, o que é que Caim fez? Ele separou as coisas da forma que ele achava que podia ter feito. Por isso que Deus depois fala e explica para ele: você fez de forma diferente. Eu não pedi que seja assim, eu pedi de outra forma. Mas você fez para agradar a você, não a mim. O seu objetivo não era eu, era você. Então muita gente vai para a igreja para buscar alguma coisa para ele. Nós não vamos é, buscar nada, nós vamos oferecer. Então, quando você for cantar, você não canta por irmão, você canta para Deus. Quando você for orar, você não ora por irmão, você ora para Deus. Quando você tomar a ceia, você não está tomando pelo irmão, você está tomando para lembrar da morte e ressurreição ali de Jesus. Então, quando você ouve a palavra, é para você ouvir as palavras de Deus, que ele fala com você. Não é você vai diretamente, somente você que vai falar com Deus. Não. Ali você está oferecendo. Por isso que muita gente, na hora de adorar a Deus, vai de forma errada. Não adora a Deus como deveria fazer. Não adora. Faz de forma errada e continua desagradando a Deus. Entendeu? Verdade. Então, olha só, na continuidade da tela fala assim: quando os sacerdotes, é outro exemplo, tá? Primeiro a gente viu de Caim. Agora, olha só, quando os sacerdotes Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eu acho que vocês lembram dessa história, né? Em Levítico 10, do 1 ao 3, vai falar que trouxeram fogo estranho, fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, mais uma vez, a gente vê um exemplo que eu acho que vocês já lembram dessa história, que os filhos de Arão foram para o tabernáculo adorar o Senhor. Eles foram lá porque somente eles poderiam, tá? Então, o problema foi que quando esses dois filhos entraram no Santo dos Santos para adorar a Deus, eles, ao invés de levar o fogo que Deus tinha pedido, da forma que era para ser feito, não, eles foram, fizeram algo diferente. E então o que, que aconteceu? Receberam a punição por Deus. Lembra o que aconteceu com eles? Alguém lembra? não lembro. O que aconteceu com eles? Ninguém lembra? Pode falar. Não, né? Ok. Nós vamos pegar a passagem para ler, tá? Mas o que aconteceu com esses dois filhos de Arão? Foram mortos por Deus no mesmo momento que eles entraram no Santos dos Santos. Deus repreendeu eles e eles estavam perante o pai deles, Arão. E Deus consumiu a vida deles com o fogo. Eles levaram fogo estranho e foram consumidos com fogo. Eles foram mortos. Deus matou eles ali dentro do Santo dos Santos. Qual foi o problema deles? Eles desobedeceram a Deus. Ao invés de obedecer e levar aquilo que Deus tinha pedido, não. Eles queriam fazer o quê? Algo diferente. O diferente não agrada a Deus. O diferente agrada a gente. O diferente somos nós que estamos inventando, não Deus. Não tem aprovação de Deus. Deus dá a aprovação de acordo com o que ele fala, de acordo com o que ele ensina, de acordo com o que ele pede. Agora, o que é que acontece com o ser humano? O ser humano acha que pode dar uma mãozinha para Deus, que pode melhorar aquilo que já é perfeito que Deus deu. Então, peraí, quando a gente faz diferente do que Deus pediu, o que é que nós estamos fazendo com Deus? Chamando Deus de incompetente, vamos dizer assim. Olha, Deus, o Senhor é incompetente, porque o que o Senhor fez ou mandou fazer não é tão bom. Mas olha, eu estou trazendo algo diferente ao Senhor. Eu estou trazendo algo bacana, né? Eu acho que isso aqui vai ser interessante. Vamos fazer agora dessa forma. Não mais dessa que o senhor falou, né? Eu acho que essa aí que o senhor falou já é passado, já faz tanto tempo e a coisa precisa renovar,
né? O ser humano renovou, o ser humano mudou, o ser humano pensa diferente. Aí o que é que Deus fala? Mas as minhas palavras são eternas. As minhas palavras não devem ser mudadas. Por quê? Porque elas são perfeitas. Porque quem deu foi Deus. Mas não, o ser humano continua fazendo as coisas erradas, não seguindo as instruções que Deus dá, né? Bom, vamos lá. Levítico, abram lá. Depois de Gênesis, vem aí Êxodo, depois Levítico. Levítico, capítulo 10, versículo 1 até o 3. Suelen, você consegue ler para nós? Levítico o quê? Capítulo 10, versículo 1 até o 3. Hum, Nadabel, é Nadab, isso, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo. Portanto, fogo profano, isso, perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Vai até que número, professor? 3. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isso que o Senhor disse aos que de mim se aproximam. Santo me mostrarei à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, Arão, porém, ficou em silêncio. isso. O que então aconteceu? Deus puniu esses dois que, ao invés de fazer do jeito que Deus tinha pedido, fizeram diferente. Foram lá com o incensário deles, né? E aí fez o quê? Eles colocaram, ou melhor, cada um com o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Não foi isso que Deus tinha pedido. Era para ter feito algo diferente, não desse jeito, né? Então, mais uma vez, o povo continua desobediente a Deus. Deus dá a instrução e o povo quer fazer diferente, quer melhorar a situação, quer dar uma mãozinha para Deus. Não tem mãozinha para Deus. Tudo que é diferente é desobediência para Deus, ok? Mas aí, ó, o rei Saul, que não era qualificado para ser sacerdote, perdeu algo quando ofereceu precipitadamente um holocausto, tá? E o que ele perdeu? O reino. Então, novamente, é uma história que eu acho que talvez vocês conheçam. O rei Saul perdeu a coroa dele. Mas por que que ele perdeu? Porque Deus tinha falado algo para ele que era com relação ao holocausto. Ele, ao invés de esperar o sacerdote chegar para fazer, que era Samuel, não. Ele não teve paciência. Foi lá e falou assim: não, deixa eu fazer no lugar dele, porque está demorando demais. E aí a gente já resolve esse problema. Tem problema nenhum, não. Olha, não tem problema não. Eu posso fazer, não vai dar nada, dar ruim, não. Deu ruim sim. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Fez diferente. Novamente, alguém fazendo diferente do que Deus tinha pedido. O que usar, né? O que aconteceu com Uzá quando esticou o braço para segurar a arca de Deus? Morreu. Tá vendo? Deus falou: não toque na arca. Ninguém toca na arca. Ah, mas eu queria dar uma mãozinha, porque a arca deu uma balançada e parecia que ia cair. Aí Uzá foi lá e colocou a mão, segurou. Ah, ele estava fazendo uma coisa boa. Não. Deus falou: não toque na arca. Então, deixa, se é para cair, deixa cair. Era para obedecer a Deus.
Mas não, ele foi lá e colocou a mão, morreu. Em Mateus 15, 9, Jesus citou Isaías 29, 13, que fala assim: Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, condenar a tradição judaica que não seguia o mandamento de Deus. Olha só, Jesus estava chamando a atenção dos judeus, né? Os judeus achavam que estavam fazendo as coisas que agradavam a Deus. Mentira! Estavam fazendo totalmente errado, totalmente diferente. Quantas vezes Jesus chamou a atenção dos várias vezes? Porque ao invés de fazer aquilo que Deus tinha pedido, eles estavam fazendo outra coisa, diferente. Novamente, a instrução foi dada e o povo continua fazendo diferente. Então, Jesus condena eles. Jesus nos ensina em João, capítulo 4, versículo 19 até o 23, que nós já lemos. Deus é espírito, então é necessário. Então, olha só, novamente, vou lembrar. Todas as palavras têm peso. Então, olha só, Deus é espírito. Então, é necessário significa que é um mandamento. É necessário, então significa que não há outra coisa a ser feita, senão essa que ele está falando. Se é necessário, então todo mundo tem que fazer. Que os seus adoradores o adorem. Mas de que forma? Em espírito e em verdade. Ok? Essa é a forma. Olha só. A verdade para os samaritanos sobre o lugar autorizado onde se deve adorar se revela em João 4, 21 e 22, que é o que a gente sabe, né? Que é o que Jesus falou. Né? Agora não tem mais templo em Jerusalém, não tem mais monte para os samaritanos. Então, peraí, aonde você adora a Deus em espírito? Então é você que vai fazer isso. Não tem local. É você completo. Você pode fazer. Você é praticamente o que nós somos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lembra que Jesus fala? Vocês são o templo do Espírito Santo. Então vocês podem adorar aonde vocês estiverem. Não importa onde vocês estiverem. Vocês podem adorar a Deus. Então, o que a gente vê? Instrução para nós, para o cristão, tá? Então, a verdade para os cristãos sobre a adoração no cristianismo se revela no Novo Testamento. E é necessário que adoremos assim, não de outra forma. Se nós tentarmos fazer diferente, vamos receber castigo de Deus. Então, olha só, existe uma forma que muitos vêm fazendo hoje. Não existe mais monte, mas tem religiosos que marcam dias especiais para subir no monte, para adorar o Senhor, para fazer alguma coisa diferente do que Jesus já tinha ordenado. Não tem mais monte, não tem mais Jerusalém, não tem mais tabernáculo. Mas o homem, nos dias de hoje, está levantando tabernáculo, os dias de hoje está escolhendo uma cidade especial para isso, e nos dias de hoje está levantando, está subindo monte para adorar a Deus. Está tudo errado, tudo errado. Não tem isso mais, né? Então, o que a gente vê aí, ó? O Novo Testamento revela que os cristãos, em seus cultos, adoram a Deus de cinco maneiras, ou através de 5 atos, ok? Que é o que nós vamos ver. Olha só. A pregação de Paulo, ou melhor, a pregação da palavra de Deus, é a primeira coisa que a gente vai ver. Por quê? Porque a gente verifica isso, como é que os cristãos viviam no primeiro século. Vamos lembrar, toda vez que a gente fala sobre como é que a igreja vivia, lembra que a gente fala assim, ó, leia o livro de Atos. O livro de Atos conta a história da igreja no primeiro século. Então, esse é o exemplo que a gente tem para a gente seguir. A gente vai seguir outro exemplo? Não. Por quê? Porque Jesus deixou tudo escrito, tudo claro. Quais os segredos da vida eterna? Quais os segredos de como devemos viver como igreja? Não diferente. Não inventamos moda.
fazemos o que foi destinado, o que foi colocado como necessário para nós. Então, a pregação da palavra é uma coisa que acontece no dia da adoração, porque Deus tem que estar falando com o povo. Então, quando tem o evangelista no dia da adoração pregando o evangelho, ou pregando uma das cartas, ou que seja, ensinando as instruções de Cristo, é Cristo quem está falando. Porque nenhum evangelista, pregador, tem capacidade de levar a palavra de Deus no sentido de que ele não escreveu nada. Ele vai simplesmente o quê? Compartilhar aquilo que ele aprendeu. Ok? Então, praticamente quem está falando é Deus. É Cristo quem está falando, por meio do evangelista, por meio do pregador. É dessa forma. Ou até mesmo se o pastor está lá pregando. Então, os discípulos em Jerusalém se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lembra que a passagem a gente leu? Atos 2 e 42. Ali já começa falando, a igreja estava reunida. Toda vez que ela estava reunida para adorar o Senhor. E era sempre no primeiro dia da semana, ok? Então, eles faziam o quê? Pregavam, se dedicavam ao ensino. Pregar o evangelho, pregar ou ensinar é a mesma coisa, ok? Então, ensinar os ensinos que os apóstolos deixaram, que é a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Cristo. Não tem outra. Paulo e Barnabé pregaram nas igrejas que estabeleceram em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Atos 14, versículo 21 ao 22, vai falar sobre essa situação, em que Paulo e Barnabé estavam em viagem missionária. Tá? Eu não vou ler todas as passagens, vou explicando para vocês para a gente ganhar tempo. Então, eles estavam em viagem missionária, pregando o evangelho, passaram por várias cidades. E no caso, bem lembrado, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, são 4 cidades. Essas 4 cidades receberam a pregação do evangelho, receberam a instrução de Cristo. Tá? Na reunião da igreja em Troade, no primeiro dia da semana, Paulo falou ao povo. Então, peraí, temos uma instrução também ali em Atos 20, versículo 7. Abram lá a Bíblia. Atos 20, versículo 7. Paulo já tinha passado pelas cidades ali, tá? Então ele já tinha pregado o evangelho e no caso ali a igreja estava reunida. O que é que nós temos aqui de informação? Nayara, você tem aí? Tem. Pode ler. No primeiro dia da semana, juntando-se discípulos para partir o pão. O Paulo, que havia de a partir do dia seguinte, falava com ele. Alagrou prática até o meia-noite. Ótimo. Então o que a gente vê aqui? Instrução, ok? Para a igreja. Ou é um fato que ele está relatando sobre como a igreja estava vivendo. Ele está dizendo bem claro, no primeiro dia da semana, então agora está declarado. Quando é que a igreja estava reunida? No primeiro dia da semana. E Paulo vai lembrar isso várias outras vezes, quando ele vai falar também nas cartas. Quando ele vai falar aos coríntios, quando ele vai falando lá para os irmãos, né? E ele vai traçando, ele vai ensinando qual era a doutrina, ou qual era a diretriz, ou com relação à adoração. Lembra que o primeiro dia da semana tem a ver com a ressurreição de Cristo? Cristo morreu e ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é para adoração ao Senhor. Ah, mas e o sábado, professor Caco? Como que fica? Ó, o sábado é uma lei destinada ao povo judeu. E o povo judeu já não tem mais a lei de Moisés para seguir. Quando veio Jesus, rasgou o véu, toda a doutrina ou todo o ensinamento da lei de Moisés já foi o quê? Deixada de lado. Por quê? Porque Cristo fez uma nova aliança. Aquela velha aliança já não é válida mais. Porque Jesus já tinha morrido. Quando ele ressuscitou, ele trouxe nova aliança, ele fez nova aliança. Então, não é mais sábado o dia, né, que é do Senhor, dia de descanso.
que era o último dia. Agora não, é o primeiro dia da semana, o primeiro, melhor, todo domingo é o primeiro dia da semana, ok? Então, se o mês tem 4 domingos, você vai adorar o Senhor como igreja. Você vai estar reunido como igreja. Não está falando aqui que o irmão estava reunido sozinho lá com Deus e adorou o Senhor. Não, não existe isso. Adoração ao Senhor é em corpo, é quando a igreja está reunida. Então não é para você realizar a adoração ao Senhor sozinho em casa. Isso não é ensinamento de Cristo. Se você começa a fazer isso, você está inventando moda, que é o que a gente fala. Você está dando uma mãozinha para Deus. Por quê? Porque você está sozinho e aí, eu não estou afim de ir hoje, eu vou fazer em casa. Não, não, você não tem que fazer. Até porque isso é só feito como corpo. Então você está reunido com o corpo de Cristo para adoração ao Senhor, tá? Mas aonde eu moro, na cidade que eu moro, não tem, a igreja do Senhor não está reunida, não tem. Só eu e a minha família. Ótimo, então a igreja está reunida. Lembra que onde tem dois ou três, Cristo está reunido. Ok. Então, dois ou três representa a igreja. Então, ótimo. Você pode adorar o Senhor. Ok? Mas se você sabe que a igreja está reunida na sua cidade, naquele momento, e você não quer estar reunido com a igreja, algum problema tem. Vai resolver o problema. Ok? Então, a gente vê em Atos 27 que é o primeiro dia da semana, o dia da adoração. É toda semana, todo domingo é para estar reunido para adoração. Mas e se eu não vou? O que que acontece? Peca, peca contra Deus, ok? Não é contra os irmãos, não. Peca contra Deus. Porque você sabendo que é o dia de adorar ao Senhor, em que você está lá para realizar algo, para fazer algo para Deus, você resolve não fazer. Deus te deu a semana inteira para você se encher do Espírito, para você se capacitar, para você estar pronto para realizar algo para Ele, que é só uma vez na semana. Então, tem muita coisa aí que muitos cristãos precisam aprender e que estão fazendo errado, forma diferente do que Deus tinha ordenado ou tem ordenado. Bom, na tela aí vocês têm mais uma frase. Ao evangelista Timóteo, que trabalhava na igreja em Éfeso, Paulo escreveu o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então não existe o tempo certo. Esteja preparado. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência. Então, quando a igreja estava reunida em Éfeso, quem estava ensinando a igreja? Timóteo. Timóteo, quando a igreja está reunida, ele fala da palavra. Ele ensina as instruções de Cristo. O que ele faz? Tempo ou fora de tempo, ele está pregando. Não tem o melhor tempo. Não, a pregação tem que ser feita. Então, ele pode repreender a igreja, ele pode corrigir a igreja, ele pode exortar a igreja, mas com paciência, com amor. E aí a gente tem outras passagens que vai trazer essas informações. Bom, o que mais nós temos? Agora a gente fala sobre contribuição voluntária. Então a gente já viu que a pregação do evangelho deve ser feita. E aí, como a gente já aprendeu na aula passada, na lição passada, que fala sobre a organização bíblica da igreja, não são as mulheres que fazem esse papel, esse trabalho, são os homens que ensinam, ok? E aí a gente até pode lembrar uma passagem de Timóteo, e é claro que tem Coríntios também, né? Mas Timóteo, ele vai deixar claro assim, ó, porque ele estava instruindo a igreja de como é que a igreja deve realizar. Então, abram lá. Aonde? 1 Timóteo, capítulo 2, O que mais? versículo 8
em diante. 8 até o 15. Pode ler? Pode ler. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modestia, modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerce autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Até o 15? Até o 15. Tá. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Isso. Então, o que a gente está vendo aqui é a instrução de Paulo com relação ao culto público, ao culto de adoração. Existe uma organização que Deus deixou para a igreja, que deve ser seguida. Então, quando se fala sobre a igreja, pregar o evangelho, ensinar a igreja, são os homens. Mas o que nós estamos vendo? Estamos vendo que os homens não estão querendo assumir o papel deles. Vão ser cobrados, vão ser punidos por Deus, porque não obedecem aquilo que Deus deixou claro para eles. E as mulheres já receberam a instrução também. Então não é para ser feito de forma diferente, porque senão a gente vai fazer igual no passado lá. E também Jesus lembrou: vocês estão fazendo diferente, não está fazendo igual Jesus deixou. Se a gente faz diferente, a gente recebe punição. E aí o que a gente vê na continuidade, que ele fala, além da pregação, agora tem a contribuição voluntária. A igreja de Jerusalém se dedicava à comunhão. Atos 2:42. A palavra usada aqui não significa apenas associação, confraternização e relação íntima. Não era só isso, mas também sinal ou prova de unidade fraternal. A igreja, quando está unida, ela está unida de forma completa, numa doação ou contribuição também. E é traduzida contribuição em Romanos 15:26. Abram lá, Romanos. Volta um pouquinho, né? Porque aí vocês vão lá. Antes de Coríntios, Romanos capítulo 15. Sim. Isso. Romanos capítulo 15, versículo 26. Falei? Pode ler. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma colheita em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ótimo. Então, o que a gente está recebendo instrução aqui, ou um conto, né, sobre um fato histórico, né? Paulo está relatando isso para os romanos. Então, ele vai contar a respeito de irmãos, tá? Aprove a Macedônia e a Acaia, são dois lugares
que eles desejaram ardentemente, do fundo do coração, de participar da assistência aos santos, né? Que era para ajudar os pobres que estavam morando, os pobres cristãos, estavam morando em Jerusalém. É interessante porque Jerusalém não é uma cidade rica, é uma cidade rica. Mas o que estava acontecendo? Existiam também pobres. E no caso, em Jerusalém foi muito pregado o evangelho de Cristo para os pobres. E existiam pobres, assim, extremamente pobres, que estavam passando fome ali. Mas esse fato da história contado por Paulo, ele fala praticamente completo para a gente entender isso lá em Coríntios. Olha só, abram em Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 8. Agora nós vamos ver a história completa. Quem são esses irmãos da Macedônia e da Acaia? Porque eram cristãos, receberam o evangelho, entenderam o que é viver em espírito e em verdade, eles entenderam o que é estar contribuindo de forma voluntária. É voluntário, não é mandamento no sentido de, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, é voluntário. Porque a contribuição ou ao ofertar ao Senhor é de forma voluntária, não é obrigatório. Porque o obrigatório era os 10%. Oferta é fazendo de forma voluntária, ok? Então você vai fazer isso quando você sente no coração que está fazendo algo e vai fazer com alegria. Isso a gente vai pegar a passagem também. Então olha só, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 5. Acompanha comigo, olha só a história. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha só, já está falando com relação à alegria deles contribuírem. Não é tristeza. Se você vai contribuir, vai ofertar de forma triste, que você está dando dinheiro, então não faça, ok? E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui está mais um ponto. Esses irmãos da Macedônia eram pobres, extremamente pobres, mas eles desejaram ajudar os irmãos pobres lá de Jerusalém. Olha só, pobre ajudando pobre. E ainda a gente, pelo menos aqui fala bem claro que eram extremamente pobres. Então, talvez seja que eles eram mais pobres do que os de Jerusalém. E o interessante é que quem está ajudando aqui eram gentios lá da Macedônia que se tornaram cristãos. Estavam ajudando quem? Judeus que se tornaram cristãos. Olha como que as coisas são, né? Porque até então, o judeu nunca aceitou nada de um gentio. Mas agora, em Cristo, acabou isso. Agora, o judeu está recebendo ajuda de um gentil, né? Então, na continuidade, fala no versículo 3 assim, ó. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, olha só, eles tinham as posses deles. Então, o que que eles faziam? Na medida das suas posses. Então, não é para você fazer algo que vai além. Mas esses estavam fazendo além. Não é pecado você fazer na medida das suas posses. Então, você vai ofertar ao Senhor na condição que você tem. Não na condição que você não tem. Ok? Isso a gente vai ver na continuidade da leitura. Aí, olha só. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor. Então não é diferente disso. É dessa forma, tá? Não tem instrução aqui de 10%. Não tem instrução de dízimo.
a igreja do Senhor no primeiro século, como no segundo, terceiro, quarto, décimo, vigésimo, no, até os dias de hoje, faz o quê? Oferta, Ah, contribuição voluntária. Não tem dízimo, porque já tem valor, já tem limite. Esse limite de 10% era destinado ao povo israelita, ou ao povo judeu, que a gente pode dizer. Mas os 10% ia para quem? Para o povo levítico, ok? O povo levita. Não era para outras pessoas. Mas quando Jesus veio, ele acabou com aquelas tribos. Não tem mais tribo. Acabou. Então, peraí. Para que que você vai recolher 10%? Para levar para que tribo? Se a tribo dos levitas não existe mais. Então, tá vendo? Tá as pessoas ou as religiões fazendo diferente do que Cristo ordenou, pegando uma lei do Velho Testamento, colocando no Novo Testamento, e aí de Cristo vocês caíram. Da graça de Cristo a gente cai quando a gente volta uma lei do Velho Testamento para ser cumprido no Novo Testamento. E aonde é que fala isso? Gálatas. Gálatas, isso então é Novo Testamento, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Gálatas, abram lá, só para vocês complementarem tudo o que eu estou falando agora com relação a isso. Então, peraí, não posso voltar uma lei do Velho Testamento e colocar para o Novo Testamento? Claro que não. Era uma lei do Velho, não do Novo. E nem foi colocado por Cristo para ser seguido. Gálatas, capítulo 5, abram lá. Capítulo 5, versículo 1 até o 4. Pode ler? Pode. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vós submitais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Até quando? Até o 4. De Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar vós na lei da graça de caístes. Caístes. Isso. O 4 é assim, ó. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, peraí. Da graça decaístes significa a graça de Cristo não é a salvação? Não é a libertação dos pecados que nós temos? Não é uma vida nova? Peraí, então toda a graça do Senhor com relação à vida nova nós perdemos. Perdemos. Se nós começamos a o quê? A guardar uma lei do Velho Testamento. Esse ponto aqui está falando sobre o quê? Qual é a lei que está sendo lembrada? Não é circuncisão? Sim. É circuncisão. Então, a circuncisão é uma parte da lei. Então, quais outras partes existem? É só a gente trocar, tá? Esse ponto aqui é só para referência de que tem a ver com a lei. Então, a gente não pode voltar mais na lei de Moisés. Porque se a gente faz isso, de Cristo a gente cai. Nós não estamos mais na graça do Senhor. E até porque a lei de Moisés não justifica, ou, em outras palavras, não nos abençoa. Ok? Hum. E aí, se a gente continuar, olha como que é interessante. No versículo 7 ele fala assim, ó, do capítulo 5 mesmo.
Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Olha só o que a gente está vendo. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Então, essa persuasão ou esse ensino de voltar à velha aliança não é de Jesus, não é daquele que chamou vocês. Aí ele fala no versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, peraí. Se eu começar a colocar uma lei de Moisés para que a igreja comece a viver, o que é que vai acontecer comigo? Ele está falando aqui, né? Aquele que vos perturba será esse que for, sofrerá o quê? Condenação. Nós seremos condenados por Deus se nós desobedecermos à instrução que ele deu. Não faça diferente, faça igual, igualzinho. Se ele falou isso, eu faço. Se ele não falou, então eu não posso fazer. Ele não deu aprovação. Aí eu estou sendo desaprovado por ele porque não tem instrução nenhuma. Entendeu? O que mais? Isso é sobre contribuição. Agora, vamos então complementar essa instrução sobre a contribuição. Como é que a gente deve fazer? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Abre lá. Vai um pouquinho para frente. Vocês estavam ali em Romanos. Oh, perdão. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16. Versículo 1 e pronto. 2. Suelen, Quanto, consegue? Pode ler, aham. Maria. Pode ler. Quanto à colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galaxy. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ok. Nós estamos agora recebendo mais uma instrução e uma lembrança. Paulo lembrando como é que as igrejas no primeiro século faziam, conforme ele já tinha instruído. Ele, um apóstolo, estava instruindo os cristãos e os cristãos viviam de acordo com a doutrina dos apóstolos. Perfeito. Qual é a instrução, então? Novamente lembrando, nós estamos falando sobre oferta, sobre coleta ou contribuição voluntária. É essa. Não é dízimo, é ofertar ao Senhor, tá? E ofertar aos nossos irmãos, que é a mesma coisa aí. Mas o que que a gente pega aqui novamente? Qual é a instrução? Quando vocês forem ofertar ao Senhor, vocês vão fazer no primeiro dia da semana. Não é no segundo, no terceiro, no quarto. Ah, mas olha, tem um irmão passando necessidade e ele veio falar hoje, na quarta-feira, para mim. Ué, o que que a igreja vai fazer? A igreja tem lá reserva? Tem reserva. Então, um irmão que é responsável por esse ministério de, de, vamos dizer assim, como que é, de benevolência, porque os homens que assumem esse papel, não as mulheres. O papel do Ministério de Benevolência, ou a gente fala ministério, mas faz parte dos diáconos. É um diácono que está realizando esse trabalho, tá? Então, o diácono, tá? Ele pode fazer o quê? Ir lá, olha, faz um levantamento, esse irmão está precisando, vai lá, então compra, faz a compra de alimentos e leva para esse irmão. Então, é dessa forma que a gente vai encontrar, não tem outra forma. Era assim que eles faziam no primeiro século, não é diferente. Então, pessoas eram escolhidas até mesmo para cuidar dessa parte. Bem, vamos lá. Tem o ministério, como tem os diáconos para isso. E eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então, como a ceia do Senhor, que a gente sabe que é no primeiro dia da semana, reunidos para celebrar a ceia,
a igreja estava reunida para adorar o Senhor no primeiro dia de semana, e a igreja estava reunida também para fazer o quê? Contribuição voluntária, ofertar, coletar aos irmãos. Então, é isso. Nós estamos recebendo essas instruções. Não tem um segundo dia, terceiro, quarto. É no primeiro dia que a igreja está reunida. Aí vocês vão lá. No segundo, isso é o 1 Coríntios, capítulo 16, que eu li. Agora vão lá para 2 Coríntios, capítulo. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6 em diante. Olha só o que está falando. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Né? Que mais? Né? Deixa eu pegar aqui, tá? A leitura tá meio embaçada. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então aqui já tem uma instrução. Isso ele afirma: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então já tem aqui, ó, questão de contribuição, de ceifar, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, cada um vai fazer isso, não é porque alguém está mandando. Lembrando, não é mandamento como ordenança, é voluntária. Então, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é para ser feito de forma diferente. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Aí, ó, já vem as promessas. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E essa obra é uma delas. Você pode superabundar em boa obra de generosidade. Nós temos a obra de generosidade com relação à contribuição. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Tá vendo? A pessoa que contribui, que ajuda, e principalmente aos pobres que precisam, esse vai ser o quê? Justificado para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então, você vai estar sempre rico em dar, rico em ofertar, porque você é generoso, a qual faz por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Mas por que você está fazendo isso? Porque você quer agradar a Deus, quer dar graças a Deus, porque Deus te abençoa. Não é por outra coisa. Você está ofertando não é para você chamar a atenção para si. Se você estiver fazendo isso, está fazendo de forma diferente, vai receber punição de Deus. O que mais? Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, que são dos cristãos, isso a gente já aprendeu sobre santo, mas também redunda em muitas graças a Deus. Está vendo? Novamente, nós fazemos para dar graças a Deus, será agradecido, é, é, gratidão, é demonstrar gratidão a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Está vendo aqui? Olha só, uma boa explicação para nós. Visto como, na prova dessa ministração, dessa obra, do que está sendo feito com relação à oferta, nós glorificamos a Deus pela obediência da nossa confissão, né, quanto ao Evangelho de Cristo. Olha só, estamos sendo obedientes porque amamos os nossos irmãos, queremos contribuir, queremos mostrar, né, ou melhor, temos oportunidade de mostrar que somos generosos. E dessa forma também a oportunidade de poder glorificar a Deus com a nossa obra, com a obra que estamos fazendo, né? E pela liberalidade com que contribuís
para eles e para todos. Então, continua sendo a liberdade que você tem. Enquanto oram eles em favor, com grande afeto, em virtude da abundante graça de Deus, que há em vós, graça e paz, né? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ok. Bem, essa parte eu acho que já deu para entender bem com relação à contribuição, ok? Já deu para a gente entender que não existe dízimo, existe oferta. E oferta voluntária. Não é mandamento, é voluntário. Então, vai fazer de acordo com a condição que você tem, não fora dessa condição. Olha só, mais uma outra passagem para complementar. Lembra dos pobres, extremamente pobres, que ofertaram ao Senhor para ajudar aos irmãos pobres lá de Jerusalém? Olha a continuidade da leitura. Volta, nós estamos lendo o capítulo 9, agora volta ao capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Olha só o que ele fala. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11 em diante. Fala assim, ó. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Então, olha, eles estavam tendo um desejo muito grande de fazer, mas aí Paulo fala assim, ó, é segundo as posses de vocês, ok? Não é para ser diferente disso, porque senão daqui a pouco vocês estão necessitados. É por isso que nós temos que saber administrar bem os ganhos que nós temos. Dessa forma, nós podemos ofertar ao nosso Senhor, podemos ofertar aos nossos irmãos, podemos ajudar quem está precisando. Agora, se a gente não sabe administrar bem, a gente sai gastando tudo, quando é que você vai ter oportunidade de mostrar e demonstrar gratidão ao Senhor e até mesmo a generosidade que nós temos no coração? Não tem outra forma, que é na forma de contribuição, né? Versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Tá aí, ó, um pouco mais de explicação. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então, lembrando novamente, não é para você fazer mais do que você tem condição. Porque senão, daqui a pouco, você que está em falta, é para ter alívio para todos, não para você aliviar o irmão e você ter sobrecarga, entendeu? Porque aí já está indo contra o que muitos religiosos ensinam: dá sua casa, dá seu carro, dá seus bens, dá tudo para Deus. Ué, mas Deus não está pedindo isso? Aonde Deus está pedindo para você fazer isso? Verdade. Não existe isso. É verdade. Deus está pedindo que você faça conforme a condição que você tem, do que você tem. Não é para você dar o que você tem, é para você pegar com relação ao seu ganho. Ganho. Mas vamos lá. Vamos falar fora o ganho. Vamos usar agora um outro ensino que não está aqui, sobre contribuição. Aí eu vou esticar um pouquinho mais, só vou fazer um bracinho aí, só para pegar aí um gancho. Se você tem duas blusas e o seu irmão não tem blusa e tá um frio lascado. O negócio tá desesperador. Você sabe que seu irmão tá passando frio e você tem duas blusas. O que é que Jesus fala para você fazer? Emprestar Dá outra, né? Ou dá. ou dar. Melhor não emprestar. Não espera que ele devolva, porque pode ser que depois você não goste da forma que voltou para a mão. Né? Não vou dizer que você não pode emprestar alguma coisa para um irmão que está precisando. Não é a questão essa. Mas quando você sabe, então você compartilha com ele. Fala, olha, eu tenho dois, vou dar um para você. Né? Eu tenho 2 sacos de Eu arroz. posso doar, né, professor? Você pode doar, entendeu? Ok? Então, essa é outra instrução que não está aqui, porque não fala sobre oferta. Mas eu estou só aplicando um pouco mais para a gente saber que durante a semana a gente não pode contribuir,
ou ajudar um irmão? Claro, porque existe essa instrução. Se você sabe que o seu irmão está passando necessidade e você não faz nada, o que é que vai acontecer com você? Vai estar pecando contra Deus. Pecando contra Deus. Verdade. Porque se você sabe que seu irmão está lá, ó, já foi domingo, está na segunda, está na terça, aqui não está falando sobre oferta. Está falando quando você sabe que o irmão está passando necessidade. E aí você não faz nada. Você está pecando contra Deus. Que bênção você vai ter? Nenhum. Quando é que você vai glorificar a Deus com a sua obra, com a sua atitude de ajudar o irmão que está ali necessitado? O irmão bate na sua casa, 3 horas da manhã, lá na sua porta. Isso aí é um ensinamento bíblico, tá? Eu só não vou lembrar a passagem, mas eu estou relatando coisas que são bíblicas. O irmão bate lá na sua porta, 3 horas da manhã. Irmão, você não tem um pão aí para me emprestar, para me dar? Porque eu estou com uma visita e eu não tenho o que servir a ele. Aí o irmão fala assim: não, é 3 horas da manhã, tá todo mundo dormindo dentro de casa, vai se virar para outro lado. E aí, é a atitude correta? Com certeza não, entendeu? Aí a gente tem instrução sobre isso. Então, se o seu irmão está ali necessitado, você vai o quê? Virar as costas? Vai fazer como muita gente faz. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. E você não fez nada? Ué, Deus não está em você? Deus não faz parte da sua vida? Ele não mora em você? Se ele mora em você, por que que você não deixa ele agir? Por que que a gente não vive conforme Deus deseja? Por que que a gente não deixa Deus fazer a obra em nossa vida? Cristo fazer a obra em nossa vida? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. É o nosso jeito, é o meu jeito que é o melhor, não é o jeito de Deus. Porque o jeito de Deus já está ultrapassado, né? Jesus deixou aquelas instruções, mas hoje é diferente. Tudo errado. A gente está fazendo diferente. É para a gente fazer igual Jesus. Como é que a gente vai falar que Jesus mora em nós, em nossa vida, faz parte da nossa vida, se a gente não vive como ele deseja? Ok? Bem, Pessoal, ah, oi. a oferta, o dízimo é o mesmo, né? Igual você falou. Eu vou falar para você, eu amo ofertar, nossa, de coração. Eu e meu marido, nós amamos ofertar, sabe? É uma coisa muito, sabe, assim, não sei explicar, inexplicavelmente, muito bom. Eu Você, amo. então, você sente alegria, você sente prazer em ofertar ao Senhor. Mas aquilo que você Isso. falou sobre oferta e dízimo é a mesma coisa? Não, porque oferta é uma coisa, dízimo é outra, tá? Ah, É tá. outra. Não existe dízimo mais. Até É igual que porque a oferta que você falou, é, é só ofertar, é contribuição que a gente faz de tá. forma voluntária. Então, se você Muito bom. trabalha, você oferta. Se o seu marido trabalha, vocês dois podem, cada um, de acordo com a condição que cada um tem, de ofertar. Você pode juntar com seu marido e falar assim: olha, eu ganho 1.000, meu marido ganha 1.000, dá 2.000. Quanto é que a gente pode ofertar ao Senhor? Tanto. Ótimo, vamos fazer. Entendeu? Então, Meu isso marido você. estava desempregada, Deus preparou o serviço, graças a Deus, e hoje nós tira nós ora, né, e tira com o maior prazer e alegria. Isso, ótimo, é isso mesmo. O valor não existe. Você vai decidir isso com o Senhor. É, é você, com a condição que você tem. Se vai ser R$ 10, 20, 30, R$ 100, se vai ser 200, 300, R$ 500, se vai ser R$ 1.000, vai de acordo com a condição que você tem. Não além. Não para que você tenha falta e o outro tenha suprido a necessidade e você falta depois. Não, não pode. Ok? Ok, Muito bem colocado, o Su. Deixa eu aqui passar tá. mais um pouco. Ó, ceia do Senhor. Depois da ceia, oração e cântico. Vixe Maria. Vamos lá. Ceia do Senhor. Depois eu acho que a gente vai fazer fim, porque já é 9h40. Em Atos capítulo 2 e 42, novamente, eu estou pegando a passagem que é central lá, para a gente lembrar que a igreja vivia dessa forma. Atos 2 e 42 diz: eles se dedicavam ao partir do pão
e as orações. Mas agora é ceia do Senhor, o partir do pão. Jesus instituiu a ceia quando partiu o pão e disse: façam isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Abre lá. 1 Coríntios, a primeira carta, capítulo 11. Primeira Coríntios, Capítulo 11, versículo 23 e 24. Lê aí, Nayara. porque, porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, da noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, o que a partir de vós fazeis isso em memória de mim. Ótimo. Então a gente tem a instrução que Paulo está falando para a igreja em Corinto sobre a ceia. Então, porque ele recebeu do Senhor que também entregou a eles. Paulo está contribuindo com o ensinamento. Paulo está compartilhando o ensinamento que ele recebeu do Senhor para os irmãos, né? Se eu for relatar o contexto desse ponto que Paulo está falando aqui do capítulo 11, existe um problema que estava acontecendo ali. A igreja lá em Corinto estava reunido todo primeiro dia da semana, estava seguindo a instrução, só que estava fazendo uma coisa errada. Ao invés de celebrar a ceia do Senhor, estavam fazendo banquetes. Banquete que eu falo estavam comendo regaladamente. Juntava-se lá os ricos, juntava-se as mesas, colocava-se as comidas e faziam a ceia do Senhor. A ceia não é do Senhor. O que eles estavam fazendo é a ceia do homem. Eles estavam lá comendo regaladamente, fazendo festa. E não é dessa forma. Aí o que Paulo faz? Opa, peraí, tem coisa errada. Vocês estão fazendo diferente. Novamente, vocês estão fazendo diferente. Jesus deu uma ordem e é para ser feita da forma que ele deu. Não é diferente. Diferente é problema. Fazer igual é bênção. Fazer diferente é maldição. Ok? Duas palavras para a gente deixar bem claro. Toda vez que a gente faz diferente do que Jesus ordenou, é maldição. Fez igual é bênção. Ok? Isso aí é bem lembrado que Paulo fala isso lá em Gálatas e depois tem as outras cartas. Mas, enfim, no versículo 23 e 24, ele está dando instrução. Vocês vão fazer como eu recebi, e eu então entrego a vocês. Né? Porque na noite em que Deus foi traído, né, tomou o pão e deu graças, partiu dizendo: façam isso em memória de mim. No versículo 25, ele vai falar mais informação. Maria, lê o versículo 25 até o versículo 29. O 12, Capítulo 11. do 11. 11, 25 até 25. o 29. tá. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até o 27? A 29. Ah, tá. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ótimo. Aí. O que é que nós estamos vendo? É instrução falando sobre a ceia do Senhor. E esse corpo é o corpo do Senhor.
Então, não é o corpo que foi sacrificado na cruz? O corpo representa, ou no caso, o pão representa o corpo. O pão que nós comemos na ceia é um pão sem fermento. O mandamento de Jesus com relação ao pão que tem que ser feito para nós comermos é um pão sem fermento. Não pode ter fermento, ok? Alimento. Não pode ter. O fermento, ele é proibido por Deus. Já foi proibido lá no Velho Testamento e continua sendo proibido no Novo Testamento. O pão é o Faz pão o pão asmo. normal, faz o pão normal e não coloca o fermento. Sim, mas olha só, eu vou dar até uma receita, que é o pão asmo. O pão asmo, Ah, que é eu o que sei. o povo fazia lá na época do judeu. E depois, os cristãos faziam o mesmo pão, só que sem fermento. Ele continua sendo sem fermento, tá? Sim, Então é o quê? Você pega a farinha sem fermento, porque lembra que hoje existe algumas farinhas que vêm fermento, tá? Tem que tomar cuidado. verdade. Tem umas farinhas aí que já vem fermento. Não é só ferro, né? Que tem farinha que tem lá complemento de ferro, mas não sei o que, BBB. Só não pode ter fermento. Aí você pega o fermento, ou a farinha num potinho, aí você vai colocar. Tem gente que coloca um pouquinho de água e tem gente que coloca, ao invés de água, só um pouco, uma colherzinha lá de margarina, ok? Margarina, manteiga, não importa. É como se fosse um óleo. E aí você pega e amassa essa massa, essa farinha. Você vai amassando ali, ó, na mesa e vai esticando ela. Você pode pegar um cilindro e amassar e deixar ela retinha. Pode deixar ela fininha ou pode deixar um pouco mais grosso, não importa. A questão é que a massa só tem isso. É só farinha e água e um óleo, que é para esticar ela, que no caso pode ser a margarina ou a manteiga. Tem gente que não usa água. É só farinha e a margarina, porque a margarina já tem água, já tem óleo, já tem essas coisas todas. Então você pode fazer isso, porque essa é a receita do pão asmo. Você vai esticar ela, vai deixar ela esticadinha, vai colocar numa panelinha. Você pode colocar direto no fogo e assar ela direto no fogo. Não precisa nem colocar lá no forninho. Você não precisa colocar no forninho. Se você quiser colocar até no micro-ondas, vai funcionar. Se você quiser colocar dentro de uma panela e ligar o fogo, ele vai assar, tá? Mas essa é a receita. É simples. Ela não tem açúcar, não tem sal, não tem nada. É só um pão asmo. Só isso. Ok? O que E o mais que a suco, gente. qual que é? Oi, oi, Maria, não entendi. Pode falar de novo. O suco é o de garrafa de uva? Ah, ok. Então, eu ia chegar nesse ponto. O pão é esse, tá? Então a gente faz o pão e, primeiramente, lembrando da instrução. O que é lembrado primeiro? É o corpo de Cristo. Então, primeira coisa que a gente faz na ceia, quando a gente está naquele momento de lembrar sobre a morte de Cristo, o sacrifício dele, que a gente vai fazer leitura na hora da ceia. Não é nem pregação, é uma leitura, uma lembrança, é isso que a gente faz. O que a gente vai fazer é comer o pão, aquele momento é para lembrança do corpo. Primeiro é o corpo de Cristo. Aí Sim. pronto, comeu, faz oração, que a gente está seguindo a instrução aqui. Terminou, deu um minutinho ali para o pessoal refletir, analisar. Lembra que ele fala várias instruções, né? Porque aquele que come o pão ou bebe o suco e indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, é por isso que você precisa analisar como que é que está a sua vida. Mas tem muitos irmãos que analisam a vida do vizinho, né? O vizinho tá lá, o amigo, o irmão tá lá tomando a ceia, ele tá falando: olha aquele irmão pecador, olha lá tomando ceia. Olha, não era nem para estar tomando ceia, mas ele não é para ele olhar para o vizinho, é para ele olhar para a vida dele, entendeu? Não é para olhar do lado, olha para si e verifica como é que está a sua vida. Está sendo digna
do sangue e do corpo ou não? Como é que a nossa vida está indo? Né? Por isso que a gente tem que analisar. Não é fazer de qualquer jeito. Olha só, o momento é de analisar, verificar, ok? A nossa vida. E aí, depois disso, você vai, então, tomar o suco, vai orar pelo suco, que representa o sangue de Cristo, que representa a nova aliança, tá? Que representa o limpar do nosso corpo, né? E uma vida nova que nós temos. Porque ele vai falando aqui, né? Ó, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, né? Comer o pão, beber o cálice é até o fim da vida, até o fim da nossa vida, até o fim do mundo. Por isso que esse mandamento é eterno, não perpétuo. Novamente, lembrando aquilo que a gente comentou no começo da aula. Então, o suco é o suco de uva, não é vinho no sentido de embebedar, ok? Porque praticamente, se você tomar o vinho, você pode estar levando pessoas para embebedar. Mas a questão que ele fala aqui, que é o cálice. Então, o cálice normalmente é um pouquinho só. Não vai embebedar, não vai deixar ninguém fora do normal. E até mesmo é o suco que a gente toma, não é vinho, é suco. É claro que se você pegar o suco de garrafa, deixar ele lá, como que eu posso dizer, um tempão, né? Vamos dizer, armazenado, ele vai o quê? Fermentar. Quando ele fermenta, vou deixar fechado 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai virar vinho. Ele vira álcool, ok? Mas é para tomar o suco, para você tomar o suco, que representa o sangue de Cristo. É simplesmente isso. Agora, tem que tomar cuidado o seguinte: esse suco de uva tem que ser puro, no sentido de que não é para estar misturado com outra coisa. Mas o que nós temos no mercado hoje não é só suco de uva 100%. Nós encontramos suco de uva com suco de maçã misturado, ok? Não sei se vocês já viram isso. Então, tomem cuidado quando vocês forem comprar o suco para tomar. Então, verifique, é 100% uva? É 100% uva, não tem acréscimo de suco de maçã. E aí, então, vocês vão comprar para vocês poderem fazer a ceia. O que mais que nós temos aí? Ah, bem, aí a igreja de Ah, Trode. Oi, mas aquela, a igreja que usa véu, eles bebem vinho, pode beber cerveja, pode beber bebida alcoólica. não, eles não podem beber nada. Falar a verdade, eles estão Ai, fazendo porque é a igreja deles, não é do Senhor. ai, entendi. Entenderam? É Ai, por isso ai. que existe vários tipos de igreja, cada uma diferente. Por que que existe diferente? Porque cada um está querendo fazer do seu jeito. É Que ó. diferente do jeito de Jesus. As pessoas, quando, vamos supor, hoje é dia de Santa Ceia, e eu não tomei a ceia, não fui na ceia tomar. O pastor, ele pode ir lá na minha casa levar a ceia para me tomar? Se você tiver tendo um problema, vamos lá, você teve um problema de saúde, não estava muito bem para estar reunido junto com a igreja. Pode qualquer irmão, não precisa ser pastor, não, tá? O pastor não é Tá. responsável para fazer essas coisas, é qualquer irmão. Não existe mandamento para o pastor fazer isso. Existe o seguinte: o pastor ele cuida das ovelhas no sentido de cuidar da igreja, de estar atento, porque tem pastor que não é atento a nada, mas tem pastor que é muito bem atento. Então ele pode falar assim: olha, eu vou na sua casa, como ele pode falar assim: olha, eu não consigo ir na sua casa, eu vou pedir para um outro irmão fazer isso. Pode ser? Pode. Então vai um outro irmão, leva a Mas, ceia. mas só pode levar se a pessoa estiver doente ou aguarde a ceia para quando o irmão for lá na igreja dar a ceia para ele. É isso que eu quero Não, saber.
Olha só, se ocorrer de um irmão estar doente, você pode, depois que a igreja se reuniu de manhã, um exemplo de manhã a igreja está reunida, mas esse irmão está doente, ele não consegue ir. Alguém pode sair de casa e ir para até a casa desse irmão? Pode. Pode levar a Ah, ceia? Pode, tá? e Isso ele se vai não estar tiver, fazendo. Não entendi. e se não estiver doente? Aí não, porque esse irmão ele deixou de ir porque ele quis, entendeu? né? Hum, Qual que é a ordem? A ordem não é para estar reunido como igreja? É sim, só Sim, ler as passagens de novo. Você vai ver que a igreja está reunida. Não é ele sozinho lá na casa dele que ele vai fazer isso. Até porque não tem entendi. instrução nenhuma para isso. Se não tem instrução, você vai fazer diferente do que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinou que é a igreja que tem que estar reunida para isso. Não é de Sim, forma diferente. Mas se ocorre de um irmão estar doente, é outra situação. Até porque Jesus fala com relação aos que estão doentes. Então você vai lá, né? Tem o irmão lá que é chama os presbíteros. Se tem pastor na igreja, chama os pastores, que o presbítero não é a mesma coisa, que vocês já aprenderam isso, né? Aí vai até a casa dele, pode fazer oração, pode tomar ceia junto com ele, pode participar. Aí sim, é essa a situação. Ah, irmão, irmão, eu saí para pescar no sábado, perdi a hora de estar junto com a igreja no domingo de manhã. O que que eu faço? Vai, pede perdão a Deus. Vai, tem outra sim. coisa para fazer? Pede perdão a Deus, né? E aí você não pôde estar junto com a igreja, por quê? Porque você estava preocupado mais com a pesca do que com a adoração ao Senhor. Você Hum, colocou a pesca em primeiro lugar e a adoração não, entendeu? Né? sim, Então, pode ser várias coisas. Eu só tô dando um exemplo, que isso ocorre com alguns homens, né? Que ele já sim. tinha combinado no sábado para pescar e chegou tarde. Ou tem outros hum, irmãos que falam, "Ah, eu estava numa festa de casamento no sábado, foi até às 4 da manhã. Aí eu não tive hum, condição, não levantei, tá tão cansado que de manhã eu não quis ir, não. Lá não quis ir, não? Ah, mas na segunda-feira, se tiver um casamento no domingo à noite, você vai 4 da manhã, sair e voltar para casa, 6 horas da manhã você está de pé. Por quê? Porque o seu patrão fala que se você faltar, você é despedido. Aí você na segunda, hum. 6 horas da manhã, está lá trabalhando. E aí? Hum, Verdade. Cadê o valor para Deus? Não tem valor. Deus já perdeu o valor para você. Você já não adora, você já não ama a Deus como deveria amar. Você já não adora o Senhor em espírito e em verdade. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Você colocou outras coisas acima, né, de Deus. Então, perdeu seu é, valor, sim. né? Então, se arrependa enquanto é tempo. Volte-se para Deus, né? Se humilhe perante Ele, e Ele te Hum, recompensará ou, né, te colocará no caminho novamente. Mas se você continuar desse jeito, provavelmente não. É certo que você será condenado, né? Então, bem, até aqui são essas instruções, tá bom? É, é, como vocês já viram, Coríntios, Atos, é, aí tem o que mais aí que a gente tem? João também tem, né, livros para a gente poder ler com relação a isso. Mas sobre a ceia, alguma dúvida? não, ficou esclarecido. Ótimo. Então, todo primeiro dia da semana, que é o domingo, existe a ceia. É realizado a ceia. No primeiro dia da semana, a igreja está reunida para adorar ao Senhor e também para ceiar e também para ofertar. Então, tá vendo que Ó, tudo isso é mandamento, é instrução, é necessário que seja feito dessa forma, né? E pregar o evangelho também, pregar, ensinar, exortar, instruir, isso tudo acontece no dia da adoração.
E nós não vamos adorar ao Senhor no primeiro dia da semana buscando alguma coisa. Você vai para ofertar, dar, oferecer ao Senhor alguma coisa, que é da sua vida. A sua vida em adoração. Agora, se você vai lá porque você está buscando agradar um irmão, se você vai lá porque você está buscando ser agradado, né? Porque tem muita gente que vai, não, eu vou porque o culto é para mim. Opa, para! O culto é para o Senhor, não é para você. Não é para você. É uma consequência do que vai acontecer para você também. Mas não é para você. Você vai lá para ofertar, para cantar, para louvar, para orar, para você ceiar, para você ofertar. Tudo isso é para o Senhor. É para o Senhor, ok? Amém. Então, vamos fazer uma pausa, tá? Nessa parte da ceia. Se tiver dúvidas, depois vocês podem tirar comigo, mas acredito que as passagens já deixam bem claro, né, para nós a respeito do que a gente tem que fazer. Semana que vem vai ser para a gente encerrar. Aí, semana que vem, a gente vai ver sobre oração, sobre canto, ok? Pronto. Oração e Ok. canto. São duas coisas para a gente tratar, que faz parte da adoração ao Senhor, ok? Fora isso, não tem mais nada para ser feito. A adoração ao Senhor é isso aqui, essas instruções aí. Amém. Vamos orar? Amém. 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 Deixa eu só fechar essa tela aqui, então. Manda o estudo lá, hein? Ah, vou mandar para vocês. Tá? Ele vai completo. Eu acho que o que tiver de material a mais, eu vou mandar também. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, de infinita Obrigado bondade. por amor. Somos gratos ao Obrigado por Senhor, mais Pai, um pela dia, vida, Pai. pela oportunidade que o Senhor nos Abençoa a dá vida mais do uma teu vez, filho, de poder estar a qual reunidos está em nos teu nome, dando, meu podendo Deus, meu, conhecer, ó que Pai, nós mais sobre as tenhamos uma boa instruções do noite, uma Senhor boa madrugada, um e a bom dia abençoado, vontade Senhor. que cada um de nós temos, ó Pai, de chegarmos ao pleno Obrigado, conhecimento da vontade do Senhor. Jesus. Que o Senhor esteja Obrigado, Senhor. capacitando a cada um de nós a servir ao Pai. Senhor, E a palavra, a Senhor, buscar, ó Pai, a agradar ao Senhor, e não a fala, nós, ó fala, Pai. O nos nosso planos. desejo é agradar ao Senhor com a nossa vida. E em nome de nosso Senhor Jesus, sempre fazendo a Obrigado. vontade do Senhor, ó Pai, e não a nossa. E em nome de Santo é Cristo, o teu nome. oramos ao Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Deus De abençoe a nada. ti. Ótimo. Ó, essa aula vai estar gravada. E aí eu vou compartilhar com vocês. Tá bom, então. Tá bem? Uma boa Deus semana para abençoe. Tá vocês. bom. Deus abençoe Obrigada. vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Pai, Senhor. Paz. Tchau, tchau.